Líder do grupo Wagner acusa militares russos de recuarem em Bakhmut e deixarem os seus homens à mercê dos ucranianos. Líderes mundiais já chegaram a Hiroshima para a cimeira do G7, que arranca esta sexta-feira. China acolhe a cimeira onde reúne com 5 países da Ásia Central para discutir rotas comerciais. A Rússia é o grande ausente do encontro. O governo italiano vai decretar estado de calamidade para a região de Emília-Romanha, fortemente afetada por inundações. As tropas ucranianas não estão apenas a recuperar terreno à volta de Bakhmut. Também conseguiram aprofundar a divisão entre o grupo Wagner e o exército russo. O líder dos mercenários acusou os militares russos de recuarem e deixarem os seus homens à mercê dos soldados ucranianos. Пожалуйста, не отдавайте фланги, не отдавайте населенный пункт Сака-Иван-Сетти. Еще несколько дней упритесь как можете. Сделайте все, что от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались. A mensagem destinou-se ao ministro da Defesa russo e ao chefe do Estado-Maior. Shoigu não respondeu a Prigozhin durante uma visita a um centro de treino para recrutas. A Rússia continua a disparar mísseis contra alvos em várias cidades ucranianas. Kiev afirma ter abatido 29 dos 30 mísseis lançados na última madrugada. A Ucrânia vai continuar a poder exportar cereais através do Mar Negro por mais 2 meses. A Rússia aceitou prolongar o acordo que, desde o verão passado, permite a Kiev escoar via marítima os cereais retidos no país por causa da guerra. A prorrogação de 2 meses foi negociada pelas Nações Unidas e pela Turquia. Tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. O consenso chega dia antes da Rússia abandonar o acordo. Moscou exigiu novas garantias após ter acusado a comunidade internacional de estar a dificultar a exportação de alimentos e fertilizantes russos. Perante o cenário por agora dissipado do agravamento de uma crise alimentar, as Nações Unidas felicitaram a prorrogação do pacto. These agreements matter for global food security. Ukrainian and Russian products feed the world. Under the Black Sea Initiative, more than 10 million tons of food have been exported. Vital food supplies are reaching some of the world's most vulnerable people and places, including 30,000 tons of wheat that just left Ukraine aboard a WFP chartered ship to feed hungry people in Sudan. A Rússia adverte, no entanto, para problemas técnicos do acordo que ainda precisam de ser resolvidos. Ainda assim, chegou a um entendimento. Eventuais concessões feitas a Moscou não foram mencionadas. Os líderes europeus chegaram a Hiroshima para participar na reunião do G7. Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, vai pedir a cooperação do grupo em domínios essenciais como a guerra, a segurança e a resiliência económica. Charles Michel, o Presidente do Parlamento Europeu, também vai participar na cimeira de 3 dias. Pouco depois de chegar a Hiroshima, a primeira-ministra italiana encontrou-se com o homólogo japonês. Giorgia Meloni agradeceu a Fumio Kishida as boas-vindas, disse que estava ansiosa por discutir as vias para garantir a paz e a estabilidade. Os líderes das democracias mais avançadas do mundo encontram-se no local do primeiro ataque nuclear, uma forma de lembrar os riscos do conflito na Ucrânia. A reunião arranca esta sexta-feira com a guerra e as sanções à Rússia a dominarem a agenda. A China acolhe a cimeira onde se senta à mesa com 5 países da Ásia Central para discutir rotas comerciais. A reunião de 2 dias, que decorre em Xi'an, uma cidade historicamente ligada à Rota da Seda, coincide com a dos líderes do G7 no Japão
e reflete, segundo os especialistas, o desejo de Pequim de reforçar a influência regional e preencher o vazio que a guerra na Ucrânia criou nos antigos Estados soviéticos. A cimeira, a primeira do género em 31 anos, tem como objetivo alargar o alcance da China e fazer avançar as ligações de transporte. À mesa das conversações estão o Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. A Rússia é o grande ausente do encontro. Com o presidente Xi Jinping como anfitrião, a China deu início esta quinta-feira a uma cimeira de 2 dias para discutir a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, um projeto para abrir novas rotas comerciais entre Pequim, a Europa e a África. À mesa, mais 5 países da Ásia Central deixaram em evidência o grande ausente do encontro, a Rússia. It's the first time that Russia, which for decades, if not a couple of centuries, has been the hegemony in Central Asia, is excluded. And this follows on in the wake of Russia losing friendships across the region and China pouncing on the opportunity to become the new hegemon. Com o início da guerra na Ucrânia, a China deixou de conseguir fazer circular mercadorias através do território russo. Agora quer encontrar alternativas com os países vizinhos, nações no quintal de Moscovo, onde Pequim tem cada vez mais influência. Ainda assim, o comércio da Rússia com a Ásia Central quase duplicou no ano passado. Para a União Europeia, uma prova de que os países asiáticos estão a ajudar o Kremlin a evitar sanções. Como resposta, Bruxelas está a preparar um novo pacote de sanções, desta vez dirigido também a empresas chinesas. And this, to my mind, is the end of Russia's pivot to Asia that was launched by Vladimir Putin at the APEC meeting in Vladivostok in 2012, when he said that the purpose of this is for the Russian economy to catch Chinese winds in the sails of the Russian economy. Now I would say that the Russian economy is dismasted and drifting as a wreck in the sea. And the Chinese don't give favors. A Rússia tem também vindo a perder relevância como garante de segurança na Ásia Central, um papel que, de acordo com os especialistas, a China ainda não está preparada para assumir por estar mais interessada em estabelecer laços comerciais. O governo italiano vai declarar o estado de calamidade para a região de Emília-Romanha no Conselho de Ministros da próxima terça-feira. Pelo menos 13 pessoas morreram nas inundações que afetaram fortemente a região norte de Itália. Milhares de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas. Segundo o jornal La Stampa, havia 10 mil deslocados. 4 mil pessoas ficaram mesmo sem casa, segundo a agência italiana ANSA. Em apenas 36 horas, choveu tanto como em 6 meses, deixando algumas cidades e vilas do norte de Itália completamente isoladas e sem eletricidade ou rede móvel. Segundo os média italianos, esta quinta-feira havia dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade. O presidente da região de Emília-Romanha estima que os prejuízos atinjam milhares de milhões de euros. A migração tem sido um dos temas em destaque na campanha eleitoral grega. A posição do governo é bem conhecida e ilustrada pela construção de um muro na fronteira terrestre com a Turquia. Afirmam não querer uma repetição dos acontecimentos de março de 2020, quando milhares de migrantes tentaram forçar a entrada no país. Atenas e Ankara acusaram-se mutuamente de exploração e tratamento desumano. 3 anos depois, as autoridades gregas dizem ter resolvido o problema com um muro. Ο φράγης στον Εύρο μετά τη μεταναστευτική του κρίση του 2020 έχει προσφέρει τα μέγιστα στην περιοχή. Δεν έχει περάσει από κατασκευή του κανένας. Πριν την κατασκευή του φράχτη, στα κοντινά χωριά τα οποία βρίσκονται κοντά στον ποταμό Εύρο, πολλές φορές πηγαίνανε μείνων μετανάστες, κάναν δολιοφθορές, κλοπές κτλ. Αυτά τα φαινόμενα έχουν εξαλειφθεί πλήρως. O centro de acolhimento de Filakion abriu em 2013 e é o mais antigo no país. Tem capacidade para acolher 330 pessoas e normalmente está cheio. Atualmente apenas alberga 121 pessoas, um reflexo da diminuição do fluxo migratório na região. Ainda assim, há quem arrisque a perigosa viagem em busca de uma vida melhor na Europa. I am from Syria. I 1 week to here. I'm so happy. I coming with my mom, my dad and my brother.
We were going to Germany. Apesar da redução do fluxo migratório, o governo grego apostou na ampliação do centro de acolhimento por considerar que o atual número de camas não era suficiente. No entanto, a migração não é o único problema da região. A população está envelhecida e os jovens partem para a capital ou para o estrangeiro. A maioria das fábricas fechou ou mudou-se para a vizinha Bulgária em busca de mão de obra mais barata. Para os locais, não faz sentido gastar milhões no combate à migração ilegal. Έχουν να κάνουν, ας πούμε, είτε με το kit φυλακίου είτε με το φράχτη, έχουν δαπανηθεί και θα δαπανηθούν αρκετά εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι κάτι ουσιαστικό το οποίο θα προσφέρει πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας, ας πούμε, όπως ένα εργοστάσιο ή μια βοήθεια στο πρωτογενή τομέα. O projeto, financiado pelo Estado, prevê a construção de mais 35 km de muro nos próximos 12 meses. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελώνη έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το μεταναστευτικό. Την ίδια ώρα η Ελλάδα υποστηρίζει πως έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα. Βεβαίως η Αθήνα έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον φράχτη, όμως σημειώνει πως καθήκον της είναι η προστασία των ελληνικών και των ευρωπαϊκών συνόρων. Από τον Εύρο και το Euronews, Απόστολος Τάικος. Rafael Nadal anunciou esta quinta-feira que não vai participar no Open de França por causa da lesão na anca que o afasta das competições desde janeiro. O tenista espanhol disse também que 2024 deverá ser a última época da sua carreira. Nadal não quis avançar uma data para o regresso ao circuito de ténis, mas tudo indica que vai demorar meses. No ano passado, quando ganhou Roland Garros aos 36 anos, Nadal tornou-se o campeão mais velho da história do torneio.